Quero saudar a todos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja para que abra suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Fica no Antigo Testamento, é um dos profetas conhecido como profetas maiores. Não por terem uma importância maior do que outros profetas, somente pela quantidade de material inspirado por Deus, né? Os livros são, o número de profecias, por assim dizer, são mais robustos. Vamos ler juntos Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Essa ministração eu quero falar um pouco sobre o ministério pastoral. Quero falar um pouco sobre, em relação ao chamado do Senhor e o sustento do Senhor para a sua igreja, levantando pastores. Nossas eleições estão se aproximando e eu oro ao Senhor. Espero que essa palavra seja útil para nos abençoar, nos preparar o nosso coração para esse momento que se aproxima. Vamos ler então, Jeremias capítulo 3, versículo número 15. Vamos ler juntos, irmãos? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Mais uma vez, só a igreja? Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos pastoreiem com conhecimento e com inteligência. Vamos orar? Diante da tua palavra lida, ó Deus, diante do teu povo que adora ao Senhor, que cultua ao teu santo nome, cantamos ao Senhor, entregamos os nossos dízimos e ofertas, mas o nosso coração deseja, ó Pai, ser instruído, porque essa é a marca da igreja segundo o teu coração. Ela ama a tua palavra, ela deseja ouvir a tua palavra, ela deseja ser instruída por tua palavra, e não somente isso, ela deseja praticar a tua palavra. Mas bem sabemos que isso é possível por intermédio, pelo poder do Espírito Santo. Dá-nos ouvidos, ó Pai, para que entendamos a tua palavra e que ela produza aquilo que o Senhor já preparou, que venha converter corações, trazer ânimo e alegria para o teu povo e nos mostre o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pesquisa. O pastor Flávio está aqui há quantos anos pastoreando essa igreja? Vamos ver os bons de memória. Eu não estava aqui, então eu estou isento já, tá bom? Posso errar. Betânia está isento também, que chegou há pouco tempo, mas os mais antigos. Há quanto tempo o pastor Flávio está pastoreando essa igreja? Aí tenho que fazer essa matemática, é ruim para mim, irmã. Mas vamos lá, quantos anos? 13 anos? Que número, hein? Belo. Mas pastor, 12 ou 13 anos? 13 anos. Maravilha. Maravilha. 13 anos. Mas podemos colocar na conta esses 13 anos. 13 anos. Só Deus sabe quanto tempo o pastor Flávio vai passar por aqui. E só ele sabe o desejo que tem de permanecer nesse pastoreio aqui. Ele já confessou, eu não pedi autorização a ele para falar em púlpito, mas eu vou falar para pagar o que o senhor faz com Simone. Aí, vez por outra, eles falam no conselho que quer continuar na igreja, nem que seja como faxineiro. Nem que seja como faxineiro, ele quer continuar na igreja. São 13 anos de ministério e nós damos graças a Deus. Deus dá a graça de pastores passarem bom tempo, segundo a sua vontade, na igreja que Ele mesmo chamou. Alguns têm um pastoreio mais curto, outros passam mais tempo. 13 anos é um tempo razoável. Mas teve um pastor que passou mais de 5 décadas pastoreando a mesma igreja. Para ser mais preciso, 54 anos.
Eu estou falando de Charles Simeon. Ele foi pastor no final do século XVIII, lá na Inglaterra, numa época em que a igreja estava passando por uma grande crise. Ele foi pastor da igreja da Santíssima Trindade em Cambridge. 54 anos de pastoreio. Mas não pense que pelo tempo tudo ocorreu a mil maravilhas. A igreja da época vivia um clima meio que anti-evangélico. O pastor Simeon sofreu. Chegou ao ponto dele ser proibido de entrar na igreja no meio de semana. Não podia entrar. Que crise, hein? O pastor não podia entrar na igreja no meio de semana. O que é que ele fez? Levava o povo no meio de semana para o seu apartamento, que era pequenininho, abarrotava de gente, e pregava, instruía e pastoreava. Não deixou de pastorear. Sobrou o quê? Final de semana, que foi que a liderança da igreja fez, que se opunha ao ministério pastoral de Simeon, não por questões morais, mas por questões doutrinárias. A igreja estava indo numa vertente, como eu já falei para vocês, anti-evangélica. No entanto, nos domingos ele podia entrar na igreja, mas não podia usar a estrutura geral da igreja, só podia usar os corredores. E os irmãos não podiam sentar nos bancos. O que se fazia? Tem problema. Os irmãos ficavam ali nos corredores, não tinha nem para onde sentar, não tinha cadeira nem para o visitante, e Charles Simeon continuava a pregar o evangelho. Vez por outra um barulho no telhado, era o quê? Os oponentes de Simeon, os oponentes do evangelho, jogando tijolos no telhado dessa igreja. E ele perseverou, foram 20 anos pastoreando dessa forma, até que, pela graça de Deus e pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do evangelho, aquela igreja ela foi convencida pela palavra e agora não tinha mais essa oposição contra o seu pastor, que de fato estava respaldado pela Escritura Sagrada. E aí se passaram mais de 50 anos nesse pastoreio que foi para a glória de Deus. Tem um memorial na igreja dele e no memorial diz o seguinte, há uma descrição em sua honra, aí diz assim: a memória do reverendo Charles Simeon, o qual decidiu, ou como base de suas esperanças, ou como assunto de todas as suas pregações, ministrações, nada saber, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. O profeta Jeremias, tal qual Simeon, passou por momentos difíceis, pastoreando a igreja do Senhor no Antigo Testamento, como pastor para o povo de Deus. Mas, diferentemente de Simeon, ele não teve tempos de paz. Foram pelo menos 4 décadas de ministração de profecias. E o chamado de Jeremias foi um chamado turbulento, um chamado difícil, porque ele foi chamado a pastorear uma igreja que estava com seus ouvidos tapados e com seu coração petrificado. Eles não queriam a palavra de Deus, o que torna um ministério árduo, tão difícil. Quando o povo de Deus não quer ouvir a sua palavra, não quer dar crédito. E não houve nenhuma profecia para Jeremias do tipo assim: ei, vai dar tudo certo, e daqui a uns tempos a poeira vai baixar e você vai conquistar o ouvido e os corações desse povo. Não. No entanto, havia uma profecia, uma profecia da parte de Deus, dizendo que aquele povo seria transformado, e aquele povo seria pastoreado pelo próprio Deus. Não para o seu tempo, Jeremias, mas para um tempo que há de vir. Esse povo será transformado, esse povo se dobrará diante da minha presença. Eu quero falar sobre isso nessa noite, meus irmãos, sobre a igreja do Senhor. Quero mostrar 2 aspectos aqui. Quero mostrar que Deus, baseado nesse texto, que Deus dará ao seu povo pastores segundo o seu coração, mas Deus também dará aos pastores um povo segundo o seu coração, por causa da sua aliança. Há 2 promessas aqui. Deus promete dar ao seu povo pastores segundo o seu coração, mas Deus promete dar aos pastores um povo segundo o seu coração. Vamos lá, em nome de Jesus. O texto diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. A metáfora do pastor aqui, ela é muito pertinente e ela sempre acontece na Escritura Sagrada, especialmente no Antigo Testamento.
E nessa metáfora o Senhor se apresentava como o grande pastor do seu povo. Mas não somente apresentando a si mesmo como pastor do seu povo, mas demonstrando que os líderes de Israel, eles também exerciam essa figura de liderança espiritual. Seja os reis, os príncipes, os sacerdotes, eles tinham essa missão de guiar o povo de Deus em fidelidade, em compromisso, sempre voltando os olhos para a aliança, para esse compromisso que o povo deveria ter para com o seu Deus. Nós encontramos aqui, como eu já falei para vocês, dentro da Escritura Sagrada, a figura de Deus, Deus se mostrando, se apresentando como um pastor que cuida do seu rebanho, que dá alimento para o seu rebanho. Você deve se lembrar, até as crianças se lembram, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse texto nos faz lembrar da descrição do Deus se apresentando como esse Deus provedor, desse Deus que cuida, desse Deus que ama o seu povo, desse Deus que pastoreia, desse Deus que disciplina, desse Deus que promete conduzir o povo por pastos verdejantes e também pelo vale da sombra da morte. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o pastor perfeito. Todavia, irmãos, há um contraste aqui se nós pensarmos no Salmo 23 com Jeremias capítulo 23. No capítulo 23 de Jeremias, o profeta vai mostrar a face negra do pastoreio da época. Pastores segundo o seu próprio coração, não o coração de Deus, mas segundo a sua própria vontade, a vontade do povo. Homens que estavam distantes do Senhor e que ainda assim exerciam a liderança no povo de Deus. Que tragédia! Olha o capítulo 23 de Jeremias e você vai ver nos 2 primeiros versículos esse contraste com o Salmo 23 e esse panorama, essa descrição do ministério pastoral desses homens. É uma palavra profética. Ele diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Esse era um panorama da época. Havia ainda pastores fiéis, como Jeremias, ele era um pastor fiel ao seu chamado, fiel ao seu Senhor. Mas, de maneira geral, haviam falsos pastores que estavam ali disseminando falso ensino, falsas profecias. O povo estava passando por uma crise espiritual tamanha, e a palavra dos profetas é: Deus tem preparado tempos de paz para vocês, Deus tem preparado tempos de prosperidade para vocês. E não exortava, e não chamava a atenção do povo, porque eles queriam ovelhas para si mesmos e não para o Senhor. Esse era o retrato. Jeremias era um dos raros pastores que ainda honravam a Deus, e aí você pode incluir a Jeremias aqui o nome de tantos profetas fiéis aqui do Antigo Testamento. Mas havia falta de verdadeiros pastores, e falta de verdadeiro pastor na sua igreja, na igreja do Senhor, é um sinal de disciplina, de desfavor de Deus. Pode ser por isso. Isso estava acontecendo de maneira muito clara. O povo de Deus tinha, o povo de Israel tinha os pastores que eles mereciam. Parte desse povo, lembremos que haviam 12 tribos em Israel, 10 dessas tribos já tinham sido castigadas por Deus, já tinham sido levadas para o exílio na Síria anos antes. Mas ainda tinha um povo de Judá, o reino do sul, que ainda o Senhor Deus insistia em enviar, por sua graça, enviar profetas, mas eles estavam com seus corações endurecidos. E Jeremias vai profetizar acerca do cativeiro de 70 anos, por causa da dureza do coração desse povo. E a gente pode pensar que aos pastores de Deus e aos pastores do diabo, há homens que apacentam a si mesmos e usam as ovelhas para este fim. Eles tiram sua lã, as emagrecem, as esquecem e logo agarram outra ovelha, a desnudam, roubam o evangelho deles, envenenam o pasto, não protegem o rebanho do Senhor. Eles não entram pela porta do aprisco,
Eles são como ladrões que querem raptar o coração das ovelhas. São lobos em peles de cordeiro. São dominadores do rebanho que usam a igreja do Senhor para os seus próprios interesses. Como Paulo diz em Atos 20, eles são lobos vorazes que não poupam o rebanho. Homens que pervertem o evangelho, que roubam a escritura sagrada do coração do povo e querem também roubar aquilo que eles têm. Tiram Cristo e se apresentam como próprios salvadores das almas desses homens. Eles querem fazer seguidores para si mesmos. Esses são os pastores do diabo. E o seminário do diabo está cheio, e ele tem preparado e sempre preparou, juntamente com a existência da igreja de Cristo, a igreja do diabo. E longe do que você está pensando aí, de ser dessas igrejas que o pessoal acaba dizendo, tem igreja do diabo em tal cidade ou em tal cidade, eles eregem um templo e há um culto ali, mas essa prática é muito antiga. A principal estratégia do diabo não é levantar templos para a sua adoração, mas fazer com que ele seja adorado dentro da igreja do Senhor, pervertendo o ensino, roubando o evangelho, capturando corações. Esses são falsos pastores. São os pastores do diabo. E muitas vezes, esses pastores se infiltram dentro da igreja, primeiro porque eles são inimigos do Senhor, inimigos de Deus, mas muitas vezes porque a própria igreja deseja pastores assim. E eu digo a igreja num contexto geral. Mas graças a Deus, que aos pastores que são segundo o seu coração. Quem são esses pastores? Esses pastores amam o Senhor, se sacrificam pelo rebanho de Deus, protegem a igreja do Senhor, espantam os falsos doutrinadores. Eles não estão atrás de fortuna, de reconhecimento, não estão atrás de seguidores para si, mas estão atrás de fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Eles não querem glória, mas querem que o povo glorifique ao Senhor Deus. Eles se desgastam, não para construir um reino para si mesmos, mas eles se desgastam para que o reino de Deus venha até essa terra e que o nome de Cristo seja propagado. Eles não são dominadores da igreja, mas as servem com humildade. Eles entendem que são co-pastores do Senhor. Onde nascem esses pastores? Eles não nascem nas igrejas locais, não são produzidos nos seminários da IPB, tampouco eles são frutos da iniciativa do presbitério, por mais importantes que sejam nesse processo. Toda a igreja faz parte, o seminário faz parte dessa construção, o presbitério faz parte também, mas a igreja reconhece o chamado do pastor, o seminário treina, o presbitério impõe a mão sobre esses homens e os ordena, mas eles nascem, sabe aonde, irmãos? No coração de Deus. Os pastores que pastoreiam um povo de Deus, que são nascidos de novo, eles nascem no coração de Deus. E ao ler isso, ao meditar isso me traz tanta responsabilidade, e eu fico pensando, meu Deus, será que eu nasci no teu coração mesmo? E Deus vai colocando testes, assim, é muito complicado sempre falar de si mesmo, é preferível a gente falar do exemplo dos outros, mas eu vou contar um exemplo meu, como uma das confirmações do meu chamado para ser pastor. Tem vários, na medida do tempo a gente vai ficando desconfiado, será que eu sou chamado para ser pastor? Aí Deus coloca um teste assim, e vai confirmando, e é sempre assim durante toda a nossa trajetória. Teve um dia, eu já contei essa história, mas resolvi contar de novo para os irmãos. Teve um dia que estava lá na belíssima igreja presbiteriana de Fagundes, chego para o culto, como normalmente chegava, sentava no primeiro banco, ficava em oração, esperando os irmãos entrarem, e Raquel ia comigo. Aí teve um dia que foi diferente. Raquel chega, ela já é branca, ela chegou mais pálida ainda, e ela disse, Érico, entrou um homem armado na igreja. E eu disse, pronto, minha oração parou na hora, mas para voltar ainda mais forte, eu disse, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, o que é que a gente faz agora? Em poucos minutos, pensando ali no banco, eu pensei, se ele veio, ele não vai matar nenhuma ovelha não, eu vou lá, ele vai ter que me matar. Aí eu me levantei e, parecia corajoso, mas eu estava tremendo,
E fui conversar com o homem, e Raquel disse que ele estava com embrulho nas mãos, e eu olhava mais para o embrulho do que para ele, de que esse camarada está com isso na mão. Realmente parecia uma arma, mas... Aí eu fiz uma pergunta inusitada, conversando com ele, dizia, o que é que você tem aí na sacola? Aí ele disse que era outra coisa lá, nada a ver. Ufa, Senhor. Foi só a impressão da minha esposa. Obrigado, Raquel, por esse susto que você me deu. Foi uma bênção. Mas, de certa forma, meu irmão, Deus ele vai confirmando o ministério, o chamado pastoral, a pastores que estão dispostos a se entregar pelas ovelhas. Eu não sei, se isso acontecesse hoje, vocês já sabem, que eu colocaria o pastor Flávio para ir atender. Né? Tranquilamente, porque é uma hierarquia. Pastor, tem alguém me chamando. Mas, gente, chamado pastoral é algo tão sério. E esse pequeno teste, é claro que isso ilustra uma verdade da vida pastoral. Uma verdade que é de proteger as ovelhas, proteger o rebanho do Senhor, cuidar, guardar. Eu não estou pronto, eu não estou preparado. O pastor Flávio deve estar mais preparado do que eu, mas nós precisamos, sabe de quê? Entender que os pastores, eles são uma dádiva de Deus, e se ele nasce segundo o coração de Deus, eles são sustentados por esse Deus, eles são agraciados por esse Deus, eles são treinados por esse Deus. Isso nos traz conforto, isso nos traz descanso, e a gente deve dar graças a Deus, porque Ele tem sido misericordioso. Interessante aqui que Deus não prometeu dar pastores segundo o seu coração, segundo o meu coração. Eu queria que meu pastor fosse desse jeito ou daquele. Eu queria que meu pastor fosse uma mistura de Hernando Dias Lopes com Emílio Garófalo e Augusto Nicodemos. Mas lá na igreja tem 2 pastores, e se juntar os 2 não dá um, ou dá metade de um. Meus irmãos, imaginemos um pastor para cada perfil de crente aqui nessa igreja. Certamente o conselho dessa igreja abre vaga para pastores auxiliares, e deveria ter um pastor auxiliar para cada membro. Cada um quer a sua vontade, cada um quer um pastor no seu modelo, na sua forma de pregar, sua forma de exortar, sua forma de pastorear. Tem que ser assim, tem que ser assado. Meus irmãos, não pensem nisso. Peçam ao Senhor que Ele levante pastores segundo o seu coração, e estejam satisfeitos com essa dádiva, estejam satisfeitos com essa graça preciosa, porque é a promessa do próprio Deus. Eu estava dizendo a Jeremias: Jeremias, meu filho, você tem sofrido, seu ministério é de lamentação, é de choro, mas eis que há uma promessa: eu vou mandar pastores, Jeremias, segundo o meu coração, e esse povo vai ser pastoreado, esse povo vai ser guardado. É como se eu mesmo estivesse pastoreando esse povo, por intermédio desses homens. Nesse sentido, é tão interessante o que João Calvino escreve. Ele diz assim: nada é mais desejável do que se a igreja governada por bons e diligentes pastores. Tenham misericórdia de mim, tenham misericórdia do pastor Flauber, certo? Mas ele diz assim: Cristo conserva a sua igreja segura e saudável, em primeiro lugar, por Ele mesmo, e em segundo, por seus agentes. Sempre que houver boa ordem e homens aptos à testa do governo, Cristo mostra que realmente Ele está ali como pastor. Meus irmãos, tudo isso é por misericórdia. Onde tiver um pastor fiel à Escritura, simples, sem retórica, sem adereços, sem nada que talvez possa chamar a atenção da gente, mas se ele tiver o Evangelho, basta. Dê graças a Deus. Se a igreja de Cristo tiver pastores que amem a palavra de Deus e amem o rebanho como Cristo amou a igreja, deem graças ao Senhor, bendigam o nome do Senhor, porque esse é sinal da fidelidade do Senhor, porque nós não merecemos pastores segundo o coração de Deus, nós não merecemos, mas Ele nos dá,
por causa da sua graça. E eu quero mostrar um segundo ponto agora para vocês. Deus dará aos seus pastores um povo segundo o seu coração. Vamos ler de novo o texto? Diz assim: dar-vos-ei, vou esperar um tempo para que vocês abram, Jeremias 3,15. Queria que os irmãos lessem novamente. Dar-vos-ei. Será que há outra promessa aqui, meus irmãos? A primeira promessa é que Deus vai mandar pastores segundo o seu coração, mas aqui há uma promessa dentro de outra promessa. E que promessa é essa? Que Deus vai dar um novo coração para o seu povo. Lembremos que no contexto de Jeremias, o povo de Deus estava com o seu coração endurecido. De que adiantaria pastores num contexto em que pessoas não desejavam ter pastores segundo o coração de Deus? Aqui a ideia é a ideia da nova aliança. Deus ele fez 2 alianças com o seu povo. Tem a aliança das obras, que pelo compromisso, pela responsabilidade do próprio homem, ele teria o favor de Deus. E Adão ele quebra essa aliança, esse pacto das obras. Ele não consegue ser fiel a esse pacto das obras. Mas aí é o pacto da graça feito com o próprio Adão. O favor de Deus sobre a vida dele, não mais por causa de Adão, não mais por causa da perfeição de Adão, porque ele já demonstrava que não tinha como mais observar os preceitos e os mandamentos de Deus com perfeição, mas aí ele aponta uma promessa graciosa, dizer, e ele entra em pacto com o homem, faz uma aliança com o homem, essa aliança da graça, e Jeremias aponta para essa aliança, onde Deus promete dar, dentro desse contexto da aliança, Deus promete dar pastores, e sobretudo um pastor para pastorear o coração do seu povo, e esse é Jesus Cristo. Imaginemos só, na época de Jeremias o problema não era somente a escassez de pastores, faltava temor ao Senhor. Ainda que Deus transformasse todas as pedras de Israel em pastores, eles seriam apedrejados, mortos, ou sofreriam, assim como o próprio Jeremias sofreu. Eles desprezariam um a um, porque assim eles desprezaram. Mesmo que se levantassem naquela época os melhores pastores que Deus pudesse levantar, eles mesmo assim desprezariam. Por que vocês acham que não tinham bons pastores naquela época? Só tinha Isaías, Jeremias, Ezequiel, não é? Abacuque, Sofonias, Zacarias, Elias, sabe, dentro desse contexto, Deus sempre levantou pastores, mas eles foram desprezados, porque faltava um novo coração para esse povo, faltava o temor do Senhor, eles apenas adoravam ao seu Deus com seus lábios, mas nos seus lábios eles pronunciavam falsidade, eles tinham esse desprezo pelo Senhor. E aqueles que desprezam o Senhor, desprezam os pastores enviados por Ele. Eles receberam os pastores que eles mesmos desejavam. Eles queriam que os pastores tivessem um discurso de conformidade com seus pecados. É chato um pastor que denuncia pecado. É chato um pastor que toca na ferida. Que dominicalmente, ou às vezes diariamente, precisa exortar, precisa fazer com que o povo volte aos pés do Senhor Jesus Cristo, mesmo de maneira tão gentil e graciosa como o pastor Flávio faz, mas é necessário fazer. Alguém já disse que a função do pastor é fazer com que o povo de Deus não peque em paz. A função do pastor é justamente não deixar com que vocês fiquem pecando bem tranquilos, dizendo, eu estou pecando e vou para o céu. Vai não! Volte-se para Jesus Cristo, se santifique, ame ao Senhor, e essa é a missão do pastor segundo o coração de Deus. E eles não queriam esse tipo de pastor. Eles diziam, sabe o quê? Estou pegando palavras do próprio texto, capítulo 2, verso 25, ele diz assim, amamos os estranhos e iremos após eles. Sabe o que é isso? Prostituição espiritual. Nós não amamos mais a Deus, nós amamos os outros deuses.
Somos livres, e eles diziam: jamais tornaremos a ti. Capítulo 2, versículo 31. Veja só, era a posição deles para com o grande pastor de suas almas: nós somos livres e nunca, nunca, nunca nós voltaremos para ti. Deus, ele poderia ter desprezado esse povo por causa da sua dureza, por causa da sua rebeldia. Um povo de dura cerviz. É claro que esse povo, ele enfrentaria a disciplina do Senhor, mas eles não seriam esquecidos por Deus dentro da sua aliança. Aí você pode pensar: dá para confiar num coração desse? Dizendo assim: dá, pastores segundo o meu coração. Você não precisa de pastor segundo o seu coração, não. Isso ia ser uma tragédia, muito provavelmente, para a igreja. Você precisa do pastor segundo o coração de Deus. Mas sabe o que é que Deus faz? Ele transforma a gente, transforma o seu povo para que este receba a instrução do Senhor. Essa palavra de alento para o profeta: eles vão permanecer com seus corações duros, revoltados contra ti, Jeremias, mas um deles vão receber os meus pastores, pessoas, um povo disposto a ouvir a minha voz, a ouvir a voz do bom pastor. Essa é uma promessa que apontava certamente para o futuro. E eu queria que você abrisse em Ezequiel, se você puder abrir em Ezequiel capítulo 34. Eu queria ler com você o versículo número 23. Capítulo 34, obrigado, versículo 23. Diz assim: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. Pode botar o outro versículo, por favor? Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Essa é a promessa de Deus. Ele está prometendo aqui pastorear o povo do Senhor. Eu mesmo livrarei as minhas ovelhas, suscitarei para eles um só pastor, e ele as apacentará. Essa é uma promessa embrionária. Ele levantaria um pastor, e ele chama aqui de Davi, mostrando ainda que há dois estágios nesse cumprimento da profecia. Depois do exílio, pense comigo, o povo passa 70 anos, eles vão para o cativeiro babilônico, eles voltam, parte desse povo volta para a sua terra, uma minoria, é verdade, mas aí eles são pastoreados por figuras como Esdras, como Neemias, né? De certa forma ali Deus estava cumprindo essa profecia, levantar o pastor, mas ele apontava ainda nesse cumprimento, e aqui da linhagem de Davi, ao descendente de Davi. Davi como pastor de ovelhas, entendendo todo esse cuidado que ele tinha para com as ovelhas, Deus o usa para compor o Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor. Não era Davi o pastor, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E não era um dar a vida num susto, num começo de culto, não. Era dar a vida com o seu próprio sangue. Cristo Jesus, ele pastoreia a sua igreja, e o seu pastoreio em amor é um pastoreio sacrificial, de modo que ele se entrega por sua igreja. É isso que essa profecia aponta. Um pastor sem igual para Israel, um pastor maior do que Jeremias, um pastor maior do que Isaías, um pastor maior do que Zacarias, um pastor maior do que qualquer pastor. Diz o supremo pastor. Ele prometeu pastorear pessoalmente a sua igreja, e ele veio. E por isso ele diz: eu sou um bom pastor, porque eu me sacrifico pela igreja para lhe dar vida. Eu me sacrifico por uma igreja que não quer saber de mim, mas com meu sacrifício
eu redimo e eu compro o seu coração e o transformo. Essa é a aliança de Deus. Em Hebreus capítulo 13, verso 20, diz assim: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Cristo aqui é chamado do grande pastor das ovelhas. Por esse povo, Cristo se sacrificou. Por esse povo, o próprio Deus, em aliança com seu Filho, prometeu dar vida e um novo coração. Meus irmãos, vocês estão aqui nessa noite, ouvindo um pregador da palavra de Deus, e creio que a maioria de vocês desejam agradar o Senhor. E se isso está acontecendo, irmãos, é porque Deus cumpriu a sua promessa de dar ao seu pastor, ao seu filho, um povo segundo o seu coração. Um povo disposto a ouvir a voz desse pastor supremo e segui-lo. Foi isso que aconteceu conosco. Por causa da nova aliança. Se não fosse a obra de Cristo na cruz, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos. 1 Pedro 2,25 diz assim: porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Foi isso o que aconteceu. Pois bem, enquanto nós pensarmos nesse ponto, Senhor, dá-nos um pastor segundo o teu coração, eu queria que você agradecesse a Deus, porque você foi comprado pelo Senhor, e você pertence ao povo de Deus, e é pastoreado pelo bispo, supremo pastor da vossa alma, Cristo Jesus, porque foi a Ele que vocês se converteram, e nós somos somente co-pastores nessa obra, colaboradores, e é uma alegria muito grande, meus irmãos, para um pastor, saber que Deus lhe deu uma igreja segundo o seu coração. Como é que você agrada o seu pastor? O que mais agrada o coração de um pastor é saber que você de fato segue o bispo e pastor da nossa alma, Cristo Jesus. É isso que nós mais desejamos. E essa é uma promessa do próprio Deus: transformar um povo, redimir esse povo e colocar esse povo no ajuntamento, e todos seguindo ao Cordeiro de Deus, ao pastor da nossa alma. É isso que acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria falar para você nessa noite. Nós estamos falando para um povo sobre um Deus que manda pastores para o seu povo. E eu estou falando de um Deus que manda um povo para os seus pastores. E eu pergunto a você: quem é o seu pastor? Muitos dizem: Pastor Flauber é o meu pastor. Ou tal pastor é o meu pastor. Mas a minha pergunta é mais profunda. Eu quero saber quem é o seu primeiro pastor. Quem é o pastor da sua alma? Você precisa de um pastor. Você precisa de Jesus Cristo. Você precisa seguir ao nosso supremo pastor, a Cristo Jesus. Se Ele é o teu pastor, é sinal que essa promessa tem se cumprido. Deus, Ele lhe deu um novo coração. Se Cristo ainda não é o seu pastor, você pode se entregar a Ele nessa noite e segui-lo. E aí você vai ser pastoreado, você vai ser cuidado por Ele. Mas para isso, você precisa se dobrar perante esse Senhor. Para isso você precisa
reconhecê-lo como seu Salvador e entregar a sua vida. Mas eu sei que isso é possível, não por sua própria força, mas pelo Espírito Santo, porque foi o mesmo Espírito que operou em nós, nos convencendo que nós precisávamos de um pastor. Para nós, enquanto igreja do Senhor, também nós precisamos pensar: como temos tratado os pastores segundo o coração de Deus? Será que com desprezo? Será que tapando os ouvidos? Será que não apoiando, orando, intercedendo, ouvindo seus ensinamentos? Como você tem recebido os pastores segundo o coração de Deus? Porque da forma como você recebe os pastores segundo o coração de Deus, isso pode testificar, ratificar se você serve ao Senhor e se Deus transformou o seu coração. Há uma história interessante de um missionário chamado George Butler, médico, pastor, que trabalhou muito na área de Garanhuns, naquela região, e certa vez ele estava numa cidade chamada Canhotinho, e aí ele precisava ir a Garanhuns, e na época, acho que final do século XVIII, me falha a memória agora, me perdoem, acho que final do século XIX, eles estavam indo de Canhotinho, uma cidade próxima a Garanhuns, e eles se deslocaram a cavalo, e um irmão, amigo, em Cristo, ele resolveu acompanhar Dr. Butler, e o nome dele era Neville Lela. A caminho de Garanhuns, ele foi abordado por um indivíduo que não gostava de crentes, e ele partiu para cima do Dr. Butler com uma faca, porque na época o negócio era resolvido com faca, e aí ele partiu para cima do Dr. Butler a fim de matá-lo, e Neville Lela, para proteger o seu pastor, recebeu os golpes de faca e morreu. Na igreja de Canhotinho tem um memorial, e tem lá os 2 túmulos fora da igreja, no memorial tem um memorial para o Dr. Butler, lá com seus restos mortais, e tem os restos mortais de Neville Lela, alguém que se sacrificou pelo seu pastor. Gostamos de pastores que se sacrificam pela gente, que estão dispostos a nos atender em todas as nossas necessidades, em todos os momentos, em todos os lugares, e que seja perfeito em todas as áreas, em todos os aspectos. Mas eu faço a pergunta a vocês: vocês estão dispostos, por amor a Cristo, a também proteger o pastor de vocês, a amar o pastor de vocês, a interceder, a proteger a honra do pastor de vocês? Lembre-se que ele é um co-pastor do Senhor Jesus Cristo, e que esse é um sinal da bênção, do favor e do cuidado de Deus para com a alma de vocês. Imagine se todos os pastores fiéis nessa noite desaparecessem dos púlpitos do mundo. A igreja estaria órfã, a igreja estaria como se caminhando no escuro, porque Deus prometeu pastorear a sua igreja, e para pastorear a sua igreja, Ele levantou pastores segundo o seu coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele mesmo se sacrificou por você, Ele mesmo se sacrificou por essa igreja. Ela foi comprada por precioso sangue. Irmãos, podemos dar glória a Deus pelos feitos do Senhor, porque Ele levantou pastores para o seu povo. Eu não sou digno de estar aqui nesse púlpito, conhecendo o pastor Cláudio também, não se sente digno desse tão grande chamado, conhecendo André como eu conheço, não se sente a sombra desse chamado, porque ele é tão glorioso, tão digno, tão importante, tão difícil, tão árduo, mas tão extraordinário. Mas não é segundo a nossa vontade, é mais forte do que nós. Ele nos chamou. Da mesma forma você está aqui, é porque esse chamado é maior do que você. E você tem um coração que deseja ouvir a palavra do Senhor e que ama o Senhor. Não, eu não peço uma igreja segundo o meu coração.
quisesse uma igreja segundo o meu coração, eu pediria para que todo final de sermão vocês me aclamassem. Ou que na segunda de manhã estivessem dispostos a ajudar no que fosse preciso. Ou que a cada reunião que nós marcássemos todos estivessem presentes. Ou que estivessem dispostos a sacrificar em todos os aspectos para atender o nosso orgulho vil do nosso coração. Não, não, não. Eu não peço um povo segundo o meu coração, mas eu peço que vocês sejam um povo segundo o coração de Deus. Porque se vocês forem um povo segundo o coração de Deus, e creio que é esse o desejo do pastor Flávio, vocês desejarão muito, muito agradar ao Senhor Jesus Cristo. O memorial de Charles Simeon dizia: o qual decidiu, ou como base de suas esperanças, ou como assunto de todas as suas ministrações, nada saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Que esse seja o memorial do pastor Flauber. Longa vida para o Senhor, viu? Que esse seja o memorial da Igreja do Catolé. Um povo que desejou saber nada mais e somente a Jesus Cristo. E esse foi o assunto da conversa de vocês, da alegria de vocês, da exultação de vocês. Cristo Jesus. Olhe para mim. O grande pastor da nossa alma. Você está satisfeito nele? Eu estou. Vamos orar. Queria que você orasse por todos os pastores que você se lembrar agora. A começar, pastor Flauber. Se você puder orar por mim, se você puder orar pelo presbítero Adilson, por André, que Deus confirme o seu chamado. Tantos pastores que, falhos como somos, pó e cinza, mas que têm a convicção de que foram chamados pelo Senhor para cuidar daquilo que Ele tem de mais precioso, a sua noiva, o seu povo. Agradeça ao Senhor também nessa oração, porque a promessa da aliança foi cumprida. Cristo veio pastorear a gente, o nosso pastor. Você pode dizer nessa noite: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Graças te damos, Senhor. A tua palavra, ela se cumpre. Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, para vos apacentar, com conhecimento e com sabedoria. Nosso pastor Jesus Cristo veio nos pastorear. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Sou ovelha do seu rebanho. Essa é a nossa maior glória. Ajuda-nos, ó Deus. Nós não queremos ser dominadores do rebanho. Só queremos mostrar Cristo para eles. Ajuda a igreja, Senhor, para que ela possa amar os teus pastores, porque esse é um sinal do teu cuidado para com este povo. Nós pedimos também, Senhor Deus, faz a tua vontade na eleição dessa igreja,
Dá-nos pastor segundo o teu coração, Senhor. Não segundo a nossa vontade, mas segundo o teu coração, Senhor Deus. Obrigado pelo ministério do pastor Flávio nessa casa. Obrigado pela vida dessa igreja. Temos a certeza que ela sempre será, pela graça de Deus, e nós oramos por isso, para que ela sempre seja pastoreada por pastores segundo o teu coração, que nos mostre Cristo, que nos mostre o Evangelho. Nós assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar, povo de Deus.